Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com a advogada Tatiana Cimbalista, ela que é especialista em infraestrutura e passou a estudar a questão da sustentabilidade climática, exatamente porque as questões estão muito ligadas. Ela acaba de fazer um mestrado em administração pública na Universidade de Harvard, focado exatamente na questão climática, e voltou agora da COP27. No primeiro episódio, no domingo, a gente conversou de maneira geral sobre o que é o mercado de carbono, e ela explicou esse mecanismo, que é um mecanismo que já foi desenvolvido há bastante tempo, mas que ainda está amadurecendo. Como ele funciona, como é que você vende, como é que você compra carbonos. Até a Tatiana andou comprando créditos de carbono, porque foi de avião para Sharm el-Sheikh. Bom, agora nesse episódio a gente fala então de Brasil, porque a gente terminou o episódio anterior falando do drama de países como China e Índia, que são grandes emissores atualmente. A China é o maior emissor, a Índia é o terceiro maior emissor, né? O primeiro é China, o segundo Estados Unidos, terceiro Índia. É isso, Tatiana? Depois vem É a isso. Rússia e o Brasil. O Brasil é o quinto maior emissor. Agora, China e Índia é muito por causa do carvão, né? E o Brasil é o quinto maior emissor, mas é porque ele queima as florestas. Então, a gente vai começar a conversar agora sobre isso. Quer dizer, a gente tem aí uma grande oportunidade de reduzir as nossas emissões, de capturar mais carbono e, assim, entrar nesse mercado de carbono. Tatiana, como você vê a situação do Brasil? O que tem de risco e de oportunidade para o Brasil nessa discussão? O Brasil ele está numa posição muito privilegiada. Primeiro, porque, como você disse, a matriz energética do Brasil é bastante limpa em comparação com outros países, embora a gente esteja fazendo um esforcinho para sujar um pouquinho essa matriz, mas a gente não, a gente está de longe muito além dos dilemas que a própria Europa está tendo agora em relação à sua fonte de energia e, ou a Índia, China, os países que estão precisando, Indonésia, África do Sul, em países que dependem consideravelmente de petróleo, sobretudo, e ainda de carvão. A gente tem uma matriz bastante limpa como você falou, né, metade das nossas emissões são decorrentes de desmatamento e queimada. Então, a gente, quer dizer, olhando desse ponto de vista, a gente tem uma situação muito conveniente, porque para metade das nossas emissões a gente consegue atender por omissão, né? É só parar de fazer aquilo que a gente tem feito ultimamente, que é torrar as nossas florestas ou destruí-las, né? Desmatar, e frequentemente sem nenhum ganho, né? Não está atrelado exclusivamente à conflito, à fronteira, expansão da fronteira agrícola e aumento da produtividade, porque o Brasil tem terra arável à torta e à direito. Muitos estudos sérios comprovaram que a gente poderia atender de sobra a nossa vocação de um dos celeiros do mundo, aumentando produtividade, intensificando produção, sem, sem ter que estender essa fronteira e sem ter que transformar terras que agora têm cobertura vegetal e são protegidas, né? 66% do território brasileiro, se eu não me engano, tem algum tipo de proteção ambiental, e a gente não precisa tocar nisso para atender os nossos objetivos aí de produção e de ser uma potência agrícola de geração de riqueza para o Brasil. Mas então, voltando para o mercado de carbono, né? Isso traz uma oportunidade gigantesca, porque é muito mais barato você gerar créditos de carbono, ou seja,
sequestrar ou evitar emissões de gás de efeito estufa por omissão, né, deixando de desmatar. É muito mais barato do que você ter que rever processos produtivos, criar tecnologias que não existem, fazer projetos que demandam muito investimento e conhecimento, como captura de carbono. Não que isso não deva ser feito, mas ao contrário, né? Acho que vale a pena, tem outras vantagens aí nessas fronteiras da tecnologia, mas é confortável também você poder contar com uma forma de sequestro e evitamento de emissões que é muito fácil, que é simplesmente parar de desmatar. E a outra, praticamente metade, né, a segunda fonte, grande fonte de emissão de gases de efeito estufa do Brasil, vem da agropecuária. E também existem tecnologias que são bastante acessíveis em termos de seleção genética, que reduz consideravelmente a emissão dos gases de efeito estufa associada a essa atividade. Então, o Brasil, embora seja o quinto emissor, a gente é responsável por um percentual mundial, que é algo como 3 ou 4% da emissão total. E a expectativa é que o Brasil venha a ser, possa abocanhar, entre aspas, 10% do mercado de carbono mundial, né, internacional, sendo que esse mercado de carbono em 2021 movimentou 50 milhões de reais, não é muita coisa, mas a expectativa é que até 2030 esse valor chegue a 1,5 a 5 bilhões de dólares. Então, é uma riqueza enorme que a gente pode usar para finalidades bem boas, assim, né? Não é um sacrifício exatamente que a gente vai fazer mesmo, porque proteção da floresta, associado à biodiversidade, associado à sociobioeconomia, né? Proteção dos recursos hídricos, é algo que não tem contraindicação. Não tem por que não se lançar nessa iniciativa e aproveitar ao máximo aquilo que ela pode gerar de recursos para o Brasil, né? E é bastante uma oportunidade gigantesca, realmente muito, muito importante. Agora, o Brasil ele está na categoria do mercado não regulado, né, de um mercado voluntário, mas o Brasil tem metas, né, tem uma meta de reduzir em 50% as emissões até 2030. Essa opção de estar num mercado obrigatório, regulado, é uma opção do país ou é uma evolução natural que todos os países devem fazer? Na verdade, é uma mistura das duas coisas. Então, atualmente, a gente não tem ainda um mercado regulado internacional. É um esforço que tem sido feito paulatinamente, que vai durar algumas COPs ainda. Regulamentação de um artigo específico do Acordo de Paris, que é um acordo que contempla cooperação internacional e mecanismos de permitir que o crédito de carbono circule internacionalmente, seja internacionalmente válido e que possa circular. Até lá, o que a gente tem são mercados regulados nacionais e que funcionam por mecanismos cogentes, né? Então, você, por exemplo, na Europa, na França, a França fala assim, preciso descarbonizar rapidamente, entendo que essa é uma política pública que precisa ser adotada rapidamente e, por isso, eu vou criar um limite para as minhas empresas de um setor específico ou de alguns setores descarbonizarem. Aí eu crio essa obrigação e é essa obrigação que cria o mercado regulado dentro do país. Aqui no Brasil, a gente não tem isso ainda. O que a gente tem recentemente foi feito um decreto de criação do mercado de carbono,
na verdade, ele já tinha sido anunciado por uma política nacional anteriormente, mas esse decreto ele estabelece uma obrigação de 1 ano para que alguns setores estratégicos da economia brasileira façam o seu plano de ação climática. Mas isso ainda não é obrigatório, não é mandatório. É um nudge, né? Uma provocação do governo para que esses setores se autorregulem e criem as suas próprias metas, vamos dizer assim, lá atrás uma certa possibilidade ou ameaça de que, olha, se isso não acontecer, é possível que eu vá adotar mecanismos mais cogentes, né, de obrigação de redução. Mas, por enquanto, aqui no Brasil, a gente não tem uma obrigação individualizada de redução de emissões, e por isso o que a gente tem em termos de mercado de carbono é um mercado voluntário, ou seja, está baseado nos compromissos que cada empresa ou cada instituição assume para si e como eles fazem para atender essa obrigação de redução, que aí pode ser por meio da compra de carbono, seja porque eles acham que esses créditos vão valer mais no futuro, seja porque eles acham que reputacionalmente é importante dizer, olha, eu virei carbono neutro antes de todo mundo, seja porque existe uma outra intenção, né? Uma intenção de participar socialmente dessa transformação que precisa acontecer. Maravilha, está cada vez mais claro. Então, o momento que nós estamos vivendo é um assunto bastante complexo, mas a Tatiana está explicando com muita maestria. A gente encerra aqui o segundo episódio e na quinta-feira a gente volta para se aprofundar um pouco no momento vivido no mundo, como foi essa COP27. Faltam algumas COPs para se regulamentar um mercado internacional de carbono. Vamos ver o que falta e como o Brasil vai participando desse debate. O Brasil que acaba de mudar, está mudando de governo e, portanto, de posição nessa questão climática. Tatiana, muito obrigado e até quinta. Até quinta.